Olá pessoal, vamos para a gravação da aula de hoje, que é a segunda parte de proteína. Então, hoje a gente vai falar um pouco de determinação de proteína. Na semana passada a gente falou sobre os conceitos, né, de proteína, o que é uma proteína, os tipos de aminoácido, quais são os aminoácidos essenciais, não essenciais, ligação peptídica. Então, hoje a gente vai falar de análise de proteína. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o apontador, hoje eu não vou usar a lousa. Então, vamos no apontador laser aqui para facilitar. Análise de proteína. Eu tenho alguns princípios de análise de proteína, mas o que a gente vai usar é esse determinação de nitrogênio orgânico, GEIDAL, que a gente chama, né? GEIDAL, ou QGEDAL, alguns falam, mas a pronúncia é dinamarquesa, GEIDAL. Esse método ele determina nitrogênio orgânico. Então, para alimentos é o ideal. E ele determina o nitrogênio total da amostra. Então, toda outra forma de nitrogênio que tiver na amostra, se eu tiver alguns sais, nitrato, nitrito na amostra, ele vai determinar também. Como os minerais são uma parte muito pequena da amostra, então isso não vai gerar um erro tão grande. Se gerar um erro, vai gerar um erro aceitável. Eu posso usar esse método com segurança, porque é um método bastante eficaz. Eu tenho outros métodos, né, para determinar a presença de ligações peptídicas, que são o tipo de ligação de formação de proteína, que aqui é através do método do Biureto. A dissorção no ultravioleta, aqui na radiação ultravioleta, que aí é para determinar algum tipo de aminoácido. Aqui tem dois tipos de aminoácido. Outras presenças de grupos aminos livres, né? O aminos é o NH2, ó, a nimidrina, aqui alguns também tipos de aminoácidos. Capacidade de ligação de corantes, aí no caso, normalmente são em duplas ligações, BLAD4. Presença de aminoácidos aromáticos, que tem o anel aromático, aí a gente faz por fluorescência e os dois aminoácidos aqui em questão que ele está falando do anel aromático, tá? Bom, o método Geidel, ele foi desenvolvido pelo químico dinamarquês Geidel em 1883 e o processo é um processo básico de determinação que determina, como eu já falei, o nitrogênio total. Os passos incluem 4 etapas. A primeira etapa é a digestão da proteína. A segunda etapa é a neutralização e destilação. E a terceira etapa, a titulação. Depois que eu titulei, eu tenho o resultado do volume, aí eu aplico a fórmula e vou ter a quantidade de nitrogênio e aí eu faço uma conversão para a proteína. Então vejam bem, turma. O método ele não determina a proteína diretamente, ele determina a quantidade de nitrogênio. Por que eu determino a quantidade de nitrogênio na amostra? Lembram lá dos grupos? A gente não viu carboidrato ainda, mas nós já vimos lipídios. E os lipídios, eles só têm carbono, oxigênio e hidrogênio. A maioria é carbono e hidrogênio, né? E o oxigênio, que aí vai formar a função ácido ou a função éster, que é a característica dos lipídios, ácidos graxos e os ésteres de ácidos graxos. Os carboidratos, que são os glicídios e o amido, também só têm carbono e hidrogênio. Né? Alguns com oxigênio, os glicídios principalmente, a gente tem funções hidrox, funções aldeído e funções cetona. Nos glicídios tem bastante também oxigênio. Mas não tem nitrogênio. A única função dos 3 grupos principais, quais são os 3 mesmo? Carboidrato, lipídio e proteína, que compõem praticamente 100% da composição de um alimento. O único desses 3 grupos que tem nitrogênio é a proteína. Então, se eu
Se eu uso um método de determinação de nitrogênio, através do nitrogênio eu posso determinar a proteína do alimento, porque o único que tem nitrogênio é a proteína. Por isso que a gente determina o N. Esse método é um método que é utilizado para determinar nitrogênio de qualquer amostra, tá? Orgânica, aí no caso, né? Para nitrogênio orgânico. Para alimentação animal, por exemplo, eu quero saber a quantidade de N, mas normalmente atrelado à proteína, tá? Bom, vamos lá, turma. O método Jadel, ele baseia-se primeiro na digestão da proteína. O que é a digestão da proteína? Aqui a gente está no processo de digestão nesse primeiro slide. Eu pego a amostra de alimento, onde está a proteína, eu adiciono ácido sulfúrico. Junto ao ácido sulfúrico, eu coloco uma mistura catalítica, que essa mistura catalítica é formada por sulfato de potássio e sulfato de cobre. Então os dois, aqui o sulfato de cobre é o catalisador e o sulfato de potássio ele entra aqui para aumentar o ponto de ebulição do ácido. A gente vai ver embaixo ali, tá? Então a mistura catalítica tem parte desses dois e aqueço entre 350 e 400 graus. A gente usa mais ou menos 380 no laboratório e é feito num bloco parecido com esse aqui, um bloco digestor com 8 provas, um tubo de 8 provas. O bloco aquece, a amostra está aqui dentro, os gases saem no sistema de exaustão e passam por um lavador de gás lá no laboratório, tá? Os gases aqui são ácidos e tóxicos, então eu não posso respirar a fumaça que sai desse sistema. Se eu não tiver um lavador de gás, eu tenho que usar esse bloco dentro da capela, e com a capela ligada fazendo a exaustão dos gases para fora do sistema. Bom, quando eu faço isso, coloco a amostra aqui, adiciono ácido, a amostra com a mistura catalítica e ligo o aquecimento a 380 graus. Isso vai levar mais ou menos de 6 a 8 horas, dependendo do tamanho da amostra. Quando o processo de digestão terminar, a amostra, que é negra no início, ela vai estar um azul esverdeado transparente, parecendo um azul piscina, assim, uma água de piscina. Um azul bem clarinho. Isso significa que a proteína foi convertida. Convertida em quê? Ó? Eu tenho o N orgânico aqui na proteína, adiciono substâncias inorgânicas, um sal, um ácido e aqui outro sal de catalisador. E aí eu formo um sal inorgânico aqui na frente. Então, da proteína lá, que é o N orgânico, eu transformo num N inorgânico. Transformo isso em sulfato de amônio. Então, o íon que forma de nitrogênio é o amônio, tá? Então, eu quebrei, digeri, por isso chama digestão, no tubo digestor, eu digeri o nitrogênio e esse nitrogênio recombinou na forma de um sal, de um sulfato de amônio. Uso o sulfato de potássio aqui para aumentar o ponto de ebulição do ácido, senão o ácido evapora e o sistema seca. Então aí eu consigo trabalhar até 450 graus, por isso que eu trabalho a 380, para não chegar na temperatura limite e secar e aí não vai converter, tá? E para a digestão ficar mais eficiente, eu uso uma substância oxidante, aqui no caso o sulfato de cobre, que ele funciona como catalisador, porque ele acelera a oxidação da matéria orgânica. A matéria orgânica ela oxida formando gás carbônico e vapor de água. Então todo carbono e hidrogênio da amostra, da proteína, do carboidrato, do lipídio, da própria proteína, são oxidados a vapor de água e gás carbônico são retirados na forma de vapor aqui, tá? Então só sobra a parte inorgânica. Tá? Então a função dos dois aqui, primeiro a função do sulfato de potássio, que aumenta o ponto de ebulição do ácido para ele não evaporar, e do sulfato de cobre, que aumenta a oxidação da matéria orgânica da amostra, acelerando o processo. E mesmo assim, isso vai demorar de 6 a 8 horas, tá?
Processo de neutralização. Depois que eu digerir, eu retiro aquele tubo de lá, adiciono de 10 a 20 ml de água em cima do sulfato de amônio e coloco aqui no destilador de nitrogênio. É um aparelho idêntico à foto, que é idêntica ao que a gente tem no laboratório. Acoplo o tubo digestor aqui. Aqui em cima eu vou ter o NaOH, que entre os reagentes vocês vão ver lá, é o NaOH 50%. Vou adicionar de 20 a 25 ml e vai neutralizar essa solução de sal que é ácida, né? Porque o ácido sulfúrico que a gente usa lá é concentrado. Então o NaOH aqui ele serve para neutralizar. Como que eu sei? Ele está, como eu disse, saiu de lá azul piscina, está um azul bem clarinho. Vou adicionar água, ele vai continuar azul bem clarinho. Quando eu adicionar o hidróxido, eu vou verificar que a solução vai ficar negra. Então, quando ela ficar negra, significa que neutralizou, tá? Que o hidróxido neutralizou o, o sulfato de amônio. Nesse processo de neutralização, eu vou ter a produção de amônia, que vai estar aqui presa dentro do tubo. Então, eu ligo o destilador, ligo a caldeira, ele vai gerar um vapor. Esse vapor vem pelo tubinho e aquece a amostra aqui e a amônia, o gás amônia, que ele é bastante volátil, aqueceu, ele vai evaporar e ele vai ser arrastado com o vapor aqui. Então é uma destilação por arraste de vapor. Arrasta, passa no condensador e a gente recolhe essa solução aqui no Erlenmeyer. Um Erlenmeyer que já vai estar preparado com ácido bórico. Então isso aqui é um processo só. Então aqueci, a amônia saiu, condensou, recuperei ela em ácido bórico, que está aqui com o indicador misto, que vocês vão ver lá no procedimento. Esse indicador misto, se tiver presença de amônia, ele vai ficar verde o meio. Ficou verde, reagiu com ácido bórico, eu vou formar um borato, um dihidrogênio, na verdade, um dihidrogênio de amônio, um dihidrogênio borato de amônio aqui, que é essa substância. Então, formo esse sal, tá? Que é um sal também, uma reação bastante instável aqui, que vai ser fácil da gente reagir depois. Então, o que que eu faço? Coloquei a minha amostra do digestor aqui, adicionei soda, produzi amônia nessa reação. Destilei, aqueci com o vapor da caldeira, a amônia vai sair e vou recuperar a amônia em ácido bórico. Recuperei a amônia em ácido bórico, eu vou pegar essa solução desse sal de boro aqui e vou titular. Vou colocar ácido clorídrico na bureta. Aqui já vai estar com a cor verde e vou adicionar esse ácido clorídrico fazendo agitação no Erlenmeyer até a mudança de cor. Vai mudar do verde para o vermelho. Mudou do verde para o vermelho, formou o cloreto de amônio. Anoto o volume e aí, através da fórmula, eu vou saber a quantidade de nitrogênio que tinha na amostra. A fórmula está lá no procedimento. Então, o método é esse, turma. Ó, aqui ficou um pouco ao contrário, ó, tá? O nosso lá, na verdade, aqui o desenho deve estar com outro indicador, tá? A gente vai usar esse desenho mesmo, ó. Eu tenho o borato com amônio, olha lá, ó. Não, é esse desenho mesmo. Quando forma o, o sal de boro aqui em amônia, ele fica verde lá pra gente, né? Aqui tá vermelho e depois ele vai pro vermelho. Só tá ao contrário isso, tá? Mas é isso aqui que vai acontecer. Eu tenho um pH 8 e 9 no início, porque eu tenho amônia, né? Depois eu adiciono o ácido clorídrico, ele vai vir para um pH 4 mais ou menos e vai promover a viragem. Se eu usar o indicador de bromocresol com vermelho de metila,
Vai ficar verde e vai vir para o vermelho, tá? Depende do indicador que se utiliza aqui na prática. Bom, aqui o que a gente tem? A maioria dos alimentos possui em média 16% de nitrogênio em média na proteína, tá? Então a proteína, a molécula de proteína de um alimento, ela tem mais ou menos, em média, né? Por isso mais ou menos, 16% de nitrogênio. Então se eu tenho 16 gramas de nitrogênio a cada 100 gramas de proteína, porque os outros 84 vão ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se eu tiver 1 grama, eu vou ter X. Por que eu faço isso? Para calcular um fator, né? Que fator? Para cada grama de nitrogênio que eu tiver na minha amostra, quantos gramas de proteína eu vou ter lá? É isso. Vamos supor, eu tenho 10 gramas de nitrogênio na minha amostra. Eu vou ter mais ou menos 62 gramas de proteína na minha amostra, tá? Porque eu calculo o nitrogênio, certo? Então a conversão, ela é mais ou menos, em média, 6,25. Para cada grama de nitrogênio eu tenho 6,25 gramas de proteína. Então já uso esse fator direto. Por que eu falo em média? Porque alguns alimentos eu tenho variações, ó. Ovo e carne, 6,25, a gente viu. Se for o leite, tem menos proteína, o fator dá maior. Se for o trigo, tem mais proteína, o fator dá menor e assim por diante, ó. Soja, 18, tá vendo? Arroz. Então, à medida que eu saio daqueles 16 que a gente fez o cálculo, se eu diminuir, aumenta o fator. Se eu aumentar em relação a 16, diminui o fator. Mas a gente usa, em média, 6,25, ok? Bom, o método, ele tem vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem? Você pode aplicar para qualquer tipo de alimento, porque é para nitrogênio orgânico. Ele é relativamente simples, apesar de ter bastante etapa, né, e ser demorado. É um método simples, tá? Não é caro, é um método barato. A gente tem aparelho no laboratório, mas eu posso fazer isso em vidraria também, numa chapa, dá para eu fazer, tá? Adaptar aí no caso. O método ele é preciso, é o método oficial para determinação de proteína, todo mundo usa, né, por ser barato, fácil, encontra os reagentes com facilidade, então e tem uma precisão boa, como eu falei para vocês, o erro em relação às outras moléculas de nitrogênio é muito baixo e vem sendo modificado para análise de microgramas de proteína. Por que microgramas? A gente, por exemplo, ia fazer micro, né? Por que a gente faz micro? Porque quando eu faço acima de 1 grama, demora muito para converter. Fica lá 8, 10 horas às vezes. E o resultado, ele não é modificado, né? Então não tem muita variação no resultado, tá? O resultado praticamente é o mesmo. Desvantagem, ó, ele mede o nitrogênio orgânico total, não apenas da proteína. Foi o que eu falei para vocês. Se eu tiver nitrogênio que a planta absorveu na forma de sais orgânicos, que absorveu algum adubo de nitrogênio e formou outra coisa que não foi proteína, ele vai pegar também como nitrogênio orgânico. Então, isso vai me dar um erro. Mas como eu disse, minerais na planta são poucos, né? Que é um percentual muito baixo, então o erro vai ser muito baixo. E outras substâncias também. Desvantagem, o método é demorado, como eu falei para vocês. Hoje o pessoal está adaptando para micro, porque em micro eu consigo fazer em 6 horas a digestão, aí eu consigo fazer o método em 8 horas, eu consigo fazer essa determinação. Não que você tem que acompanhar, mas você tem que esperar, né? Se você precisar de uma análise dessa para você liberar uma matéria-prima, alguma coisa assim, então é um método demorado. Imagina um caminhão de matéria-prima esperando você analisar a proteína lá 8 horas, né, parado. É um negócio meio complicado.
Utiliza reagente corrosivo, ácido sulfúrico, por exemplo, que ele requer cuidado, e a soda 50 também. Então, tem que tomar muito cuidado com os reagentes que são altamente corrosivos e causam queimadura. Bom, relembrando, ó, o método ele tem 4 etapas. Primeiro, a digestão com ácido sulfúrico, que acontece no bloco mais o catalisador. Depois, eu neutralizo com hidróxido de sódio 50 e destilo no destilador de nitrogênio. Tiro a amostra de lá, que é recolhida no ácido bórico, e adiciono na bureta para fazer titulação e agitação. Anoto o volume, calculo o teor de N a partir da fórmula que está lá no procedimento, e depois eu converto com aquele fator de 6,25 para saber a proteína. Então são essas as fases do método, tá? Atividade dessa aula, vocês vão calcular a proteína para essas duas amostras que eu coloquei. Então coloquei uma amostra micro e uma quase o dobro aqui, um pouco mais, tá? Por isso que aqui gastou mais, né, ácido para neutralizar aqui no caso, porque a amostra é maior. Mas como o percentual de N é em função da massa, volume em função da massa, os resultados devem dar bem próximos. O que vocês precisam lá de dados? Vocês precisam da massa da amostra 1, a massa da amostra 2, ou seja, a massa da amostra e o volume da amostra. Notem que aqui é a amostra 1 e esse volume é da amostra 1. Aqui é a amostra 2 e esse volume é para a amostra 2, tá? Então vocês precisam da massa e do volume e dos dados da solução padrão. Aqui no caso HCl, concentração molar 0,1 mol por litro e fator de correção 1,0010 foi o fator de correção que a gente vai usar na fórmula, tá? A aula aqui termina do PowerPoint, mas eu vou abrir para vocês. Vamos lá na atividade para eu mostrar para vocês o procedimento. Deixa eu achar aqui, determinação de proteína. Ó, aqui estão as fórmulas. Então está o procedimento, eu vou mandar para vocês, e as fórmulas. Ó, se eu usar o HCl 01 molar, que é o que a gente usou, lá eu tenho informação do volume, V, informação da molaridade, M, informação do fator, F, tá lá. Então, o volume, a molaridade e o fator. E o P é o peso da amostra. Então é só aplicar os valores e aplicar a fórmula que você vai determinar, ó, percentual de nitrogênio. Ah, mas eu quero saber proteína. Qual que é o percentual de proteína? Depois que eu achar o resultado do primeiro em cima, eu multiplico por 6,25, acho o percentual de proteína. Acabou a atividade, tá? O exercício. Na verdade, atividade não, porque vocês vão fazer o relatório aí no caso, tá? Então é isso, turma. Nossa aula termina aqui, tá? Boa atividade para vocês e até a próxima aula.